Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do Saúde Você e eu já agradeço a sua companhia de todo fim de semana. No programa de hoje nós vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Você já ouviu falar ou conhece alguém que sofre com esse problema? Já um especialista vai conversar com a gente sobre esse assunto. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos, de acordo com a Organização das Nações Unidas? Daqui a pouco, uma reportagem vai dar dicas de como evitar o desperdício. Fica comigo, Saúde Você está começando. Olá, para você que está ligadinho aqui na TV Arapuã, muito bom dia mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao Saúde Você. A gente está começando o nosso programa de hoje, repletos, como sempre, né, de muita informação relacionada à saúde, para te proporcionar bem-estar e qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso de todo sábado. Por isso, já te faço um convite, tá? Fica comigo até o final. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos começar? Eu já quero começar te fazendo uma pergunta e quero que você responda rápido. Com que frequência você costuma trocar sua escova de dente? E quais os cuidados que você tem para não proliferar fungos e bactérias na escova? A gente conversou com um professor de microbiologia. Veja as dicas. Desde criança, a gente sabe que escovar os dentes diariamente é sinônimo de saúde. Mas de nada adianta ter esse hábito se a escova não estiver bem armazenada. Segundo o professor de microbiologia da UFPB, Bruno Galvão, o utensílio deve ficar protegido e longe do vaso sanitário. Ao guardar da escova, a gente tem que proteger, né? Proteger do ambiente. Algumas pessoas têm o hábito de deixar essa escova sobre a superfície da bancada, perto da torneira, né? E isso é extremamente errado. Por quê? Porque o próprio ato de dar descarga gera pequenas partículas que vai junto, bactérias, fungos, que são normais das fezes e pode se depositar ali. Ou mesmo vir, né, pragas, né, e vetores, como no caso o mosquito, que foi falado, que pode também, né, ser um vetor para encontrar micro-organismos que podem ser causadores de doenças infecciosas e, inclusive, parasitárias. E a escova ainda deve ser trocada a cada 3 meses. Mas se gripar dentro desse prazo, ela deve ser substituída assim que a doença passar. Após qualquer infecção, processo infeccioso, seja ele uma infecção respiratória, uma gastroenterite, né, é necessário realizar a substituição da escova de dente. Por quê? Porque pode ficar resíduos, né, do patógeno que causou a infecção e isso trazer algum prejuízo. Mas Ana nem espera esse tempo para trocar. A aposentada garante que tem escova nova em casa todos os meses. Eu amo trocar a escova de dente, porque a gente tem que ter, né, higiene bucal, né? Caso as orientações com a higiene da escova de dente não sejam seguidas, a boca pode ser uma porta de entrada para diversos problemas de saúde. A troca da escova de dente para higiene bucal, ela tem que ocorrer frequentemente, no mínimo a cada 3 meses, né? Essa frequência faz com que a gente, além da fricção mecânica, que é o ato, né, de remover a sujidade por resíduos de alimentos, a gente também tem que se preocupar do ponto de vista dos micro-organismos que moram na nossa escova de dente. Existem mais bactérias, vírus, fungos e outros organismos morando na nossa boca do que pessoas vivendo no planeta Terra. Então, nem sempre a boca ela está totalmente em equilíbrio para que a gente possa ter essa manutenção, né, dessa convivência dos micro-organismos e a gente como hospedeiro.
Já anota aí, viu? Todas essas dicas, porque tem gente que se esquece da bichinha da escova de dente, né? E é importante ali fazer essa troca, tá certo? Para cuidar da saúde bucal. Então não esquece. E aproveita também, viu, que essa matéria fica disponível lá no YouTube da TV. Já vai lá e compartilha aí com bastante gente para que todo mundo tenha acesso a essas informações, tá bom? Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de um outro problema, tá? Olha só, lavar as mãos várias vezes ao dia, acender e apagar as luzes repetidas vezes, ou até mesmo ficar agoniado com as coisas que estão fora do lugar ao ponto de não conseguir se concentrar. Estas são algumas das inúmeras características de quem sofre com TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Já ouviu falar ou conhece alguém que esteja vivendo esta situação? Então, para a gente falar sobre este assunto, a gente recebe a partir de agora aqui no nosso estúdio o médico psiquiatra Tiago Guedes, que já está aqui para passar todas as informações para a gente, falar sobre esse problema que atinge tanta gente. Primeiramente, doutor Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia para o senhor. Obrigado pelo convite de sempre. Bom dia. Então vamos começar logo falando sobre o que é TOC. TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, né? É exatamente um pensamento que fica martelando na cabeça da pessoa, que faz com que ela tenha algo para fazer, né, compulsivamente, para aliviar esse pensamento. Então, por exemplo, como você mesmo falou no início, sobre uma conferência, né? Eu preciso ficar olhando se o carro está fechado. E aí eu estou aqui conversando com você e de repente vem um pensamento obsessivo, eu preciso sair para ir até lá. Não é apenas uma questão de um alerta, nossa, será que eu fechei o carro? Ah, depois eu vejo. Não. O TOC, ele realmente perturba a mente da gente, fica o tempo todo. E você vai várias vezes, não é uma só e você já viu que está fechado e você fica bem. Não é, você fica indo e voltando várias vezes ao dia, fazendo aquele mesmo movimento. Tá, e quem pode sofrer com TOC? Começa a partir de quantos anos? Como é que eu sei, como é que eu identifico que realmente eu estou doente? É uma doença, né, doutor? Isso, é um transtorno psiquiátrico que a gente considera como neurobiológico, porque ele tem realmente uma marca muito forte cerebral, de circuitos cerebrais envolvidos, e a gente termina que dentro da idade, né, de desenvolvimento do TOC, começa muitas vezes muito criança, desde a primeira infância, ali nos 8 anos, 12 anos, a gente já tem crianças que apresentam esse comportamento de TOC. Criança já pode ter? Criança já pode ter. Agora deve ser uma agonia danada sofrer com TOC, né? Porque ali você fica como se tivesse... atrapalha a sua vida, a sua rotina. É como um pai, por exemplo, você falou de criança, percebe, porque talvez a criança não consiga identificar. Como esse pai vai perceber que essa criança está sofrendo de TOC? Aí a gente tem que ver o padrão de repetição, né? Quando uma criança fica repetindo muito a mesma coisa, por exemplo, não caminha sem sair da linha, né? De uma certa forma, ou então em cores iguais, ou para poder tomar banho precisa esfregar o corpo tantas vezes, ou fechar e abrir a torneira determinadas vezes. E muitas vezes esses pensamentos que são realmente obsessores, né, obsessivo, que dá o nome até o próprio transtorno, incomoda tanto que ele demora muito para fazer uma atividade que antes que qualquer outra pessoa que não tem um transtorno faria muito mais rápido. Então, se o seu filho está passando por algum desses sinais, né, demorando muito em uma determinada atividade do dia a dia, ou seguindo algum padrão, né, sempre aquela mesma coisa, eu não posso pisar na cor branca, tem que ser sempre na cor preta e andando, né, no chão que é quadriculado, por exemplo, ou lavando direto as mãos porque está suja, e mesmo tendo acabado de lavar as mãos e continua precisando lavar. Ou muitas vezes também tem um toque de oração, a gente fica rezando, fazendo várias orações, porque tem pensamentos que a gente julga como um pecado. E aí, quando a gente peca na mente, a gente vai e reza compulsivamente para poder pedir o perdão daquele... Tudo isso são sintomas realmente de TOC que dá para a gente observar em algumas pessoas e também nas crianças. Algumas pessoas vão sofrer com níveis mais agressivos do TOC. Por exemplo, alguém gosta tem aquela mania de organização,
que os potinhos no armário tem tudo ali na mesma altura, ou separa no guarda-roupa, né? As roupas por cores, enfim. Tem gente que vai sofrer com um nível mais agressivo, esse que o senhor falou, que tem que andar ali na linha, tem que pisar em determinado lugar, tomar não sei quantos banhos por dia. Como é que funciona? É bem interessante porque o TOC ele é muito confundido com certas manias e organizações, Exatamente. não é verdade? Só que não é a mesma coisa, tá? Eu gostar dos potes todos organizados, porque eu vou encontrar mais rápido onde está o tempero que eu gosto, por exemplo, né? Ou, enfim, o meu livro na ordem, porque eu sei mais ou menos o tamanho. Isso não é um toque. Isso não é toque. Não é toque, isso é apenas uma mania de organização. Porque como é normal a gente ouvir alguém dizer assim, eu tenho toque. É porque eu gosto de organizar tudo na minha casa. Isso é porque o termo banalizou um pouco, Sim. né? Mas para quem realmente sofre de toque, é algo que deteriora mesmo o dia a dia daquela pessoa, né? Então, eu vou organizar os meus livros nos tamanhos, por exemplo, nas minhas roupas, nas cores iguais, né? Mas quando eu tiro eu tô com pressa e eu saio e troco e coloco em outro lugar, eu consigo chegar em casa e depois organizar. Sim. Quem tem toque, não. Ele não vai conseguir, por exemplo, organizar depois. Ele vai precisar ficar voltando em casa e organizando aquela roupa. Entendi. Então, né? uma pessoa que é perfeccionista, por exemplo, que tem mania de organização, né? Que tem que estar tudo... Não é toque. Não é exatamente o toque. A não ser, por exemplo, se eu sair de casa e dizer, eita, não deixei o potinho lá organizado do jeito que eu queria, eu volto para organizar. Aí isso aí é toque. Isso seria toque. Se meu pote está fora de ordem, não está legal, será que eu deixei o meu pote? E eu tô no trabalho pensando no danado do pote. Quem tem toque sai do trabalho e vai organizar em casa. O que é que acontece no cérebro? Pois é, o que acontece no cérebro? Existe uma alteração, né, que a gente chama de neurocognitiva, ali no cérebro de informações que são trocadas e é trocada de uma forma errada. Então, assim, termina que é como se a gente não tivesse visto ainda, sabe? E eu preciso reconsiderar. Será que eu fiz isso? Será que está suja? Será que minha mão já sujou? Então, eu preciso estar refazendo. E é um pensamento, como eu falei, intrusivo na cabeça, que fica o tempo todo incomodando, que faz com que você tenha que realizar uma certa atividade, que é a parte obsessiva do pensamento, cognitiva, de fazer as coisas, né? Entendi. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua participação. Como a gente aprendeu hoje sobre o toque, eu espero que quem esteja em casa também tenha absorvido essas informações e que faça diferença na vida das pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o espaço. É isso aí, minha gente. Olha, se você que é mãe, que é pai, o doutor falou aqui que as crianças podem sofrer de toque. Observe aí que seu filho está fazendo algo muitas vezes de forma repetida. Presta atenção, tá? Porque quanto antes você levar essa criança para receber o tratamento adequado, ela vai se livrar aí do toque e ter uma vida normal. Não é brincadeira, não é frescura, é doença, é transtorno e tem que ser tratado, tá bom? Vamos seguir com o nosso programa, com mais informação. Olha só, os preços dos alimentos têm sido um dos principais responsáveis pela alta da inflação já há alguns meses. Num cenário desses, não dá para desperdiçar nada do que a gente prepara em casa, né? Vamos acompanhar algumas dicas. Você levaria para casa esse morango? O Dircineu comprou 3 quilos por R$ 4,00. Lavo certinho, bato ele, coo e faço gelinho. Não sobra um. Chegar no fim da feira garante preço bom e muitas vezes sem comprometer a qualidade do alimento. Outra tática é tentar aproveitar o produto todo. Normalmente eu faço suco de cenoura com limão, eu geralmente utilizo a casca também. A casca do limão? Sim, faz a limonada suíça, né? Bate com a cenoura, com casca bem lavada, bem higienizado e bate para tomar na hora o suco, sem açúcar, claro. Essas atitudes são importantes porque estima-se que os brasileiros desperdiçam cerca de 1/3, ou seja, 55 milhões de toneladas dos alimentos que produzimos por ano, em torno de 160 milhões de toneladas. Isso acontece durante toda a cadeia de produção, desde o plantio, colheita, transporte, armazenamento e o consumo final, passando pelos mercados, restaurantes, feiras e pelas nossas casas. Os alimentos mais desperdiçados são frutas, hortaliças, tubérculos e laticínios. Então, quando a gente deixa de aproveitar o alimento
no seu potencial máximo, a gente está desperdiçando nutriente, a gente está desperdiçando recursos naturais, a água para produção, a própria mão de obra desse produtor. Para não perder nada, a Beatriz, que mora sozinha, tem uma estratégia. Procuro comprar o que eu vou usar. Eu cozinho e congelo. E aproveita tudo? Aproveito tudo. Para evitar desperdícios, planeje compras semanais de produtos in natura, como frutas, legumes e verduras. Verifique a maneira correta de armazenar cada alimento para que não estrague antes do consumo. Reaproveite sobras em outras receitas ou para o jantar no mesmo dia. Não descarte alimentos apenas por causa da aparência. Congele em frações grandes quantidades. Com o talo e a folha da beterraba, por exemplo, dá para fazer um patê. Só refogar e misturar ricota e requeijão. O refogado ele já pode ser consumido no almoço e no jantar com arroz, feijão e uma outra proteína animal, ou ele pode ser usado como ingrediente de outras receitas. A gente vai ao supermercado, o poder de compra tá lá embaixo, todo mundo sabe. Então não dá para desperdiçar, né? Quando chegar em casa, faz a quantidade certa para não ter que jogar nada fora. Tá bom? Principalmente no nosso país, que a fome ainda é uma realidade, é um pecado jogar comida fora, tá bom? Com essa informação a gente faz um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho, não sai daí.